Glória a Deus. Aleluia. A paz do Senhor para todos. Para onde que chega esse vídeo, eu quero dar um testemunho. Um testemunho é como eu cheguei a aceitar a Jesus Cristo. Eu tinha meus 14 anos para 15 anos, quando eu falava para minha mãe, para o meu pai, aliás, para minha mãe e para minhas irmãs, que eu morria com 30 anos de idade. E isso estava na minha cabeça, que eu ia morrer. Que eu ia morrer. Nisso, eu sempre tive desejo de sair do Brasil, para fora do país. Na minha época, eu não cheguei assim conhecer nações lá fora, nem pelo nome, porque primeiro não tinha televisão, não tinha internet, não tinha comunicação. A única coisa que tinha naquela época, quando eu tinha a cidade, um rádio pequenininho e ainda velho. E não tinha condição como acompanhar aquele rádio. Então, eu sempre dizia, como eu não podia sair, quando eu estava de menor, mas quando eu cheguei a alcançar a idade maior, eu então, eu saí do país e vim para um outro país sem conhecer. E isso preocupou muito minha mãe. Então, eu vim para este país, onde estou ainda hoje. Casei aqui, né? E o ponte que me trouxe para cá, inclusive, foi o rapaz que eu casei. Então, falando assim, da minha morte aos 30 anos, né? Eu aceitei Jesus nos meus 28 anos, mais ou menos. Eu aceitei Jesus, entre 28 e 29 anos, eu aceitei Jesus como meu Salvador. E eu, então, nessa época, eu pensava, eu sempre tinha um vazio no meu coração, aquele vazio que nada preenchia. Depois eu pensava que era um casamento também não preencheu o vazio. Depois eu pensava que era um filho também não preencheu aquele vazio no meu coração. Eu não sabia explicar esse vazio que eu tinha no meu coração. Então, quando eu aceitei Jesus como meu Salvador, de fato, eu morri para o mundo. Se cumpriu antes de eu completar 30 anos. Se cumpriu a palavra que eu falava, e hoje, no meu entendimento, eu profetizava e não sabia que eu estava profetizando. Então se cumpriu a palavra que eu falava. De fato, eu morri para o mundo. E hoje eu estou vivo para Deus. Glória a Deus. Então, eu queria dar esse testemunho, falar um pouquinho
como eu cheguei a me converter. Chegando aqui nessa terra, eu encontrei logo pessoas pregando a palavra de Deus para mim. Mas eu sou da raça, sangue alemão. Eu tenho um coração... Tinha. Agora não tem mais. Tinha um coração muito duro. Não era qualquer coisa que fazia eu me dobrar. Não eram palavras que me dobravam. De fato, eu fui criada na igreja luterana, então eu tinha, assim, um princípio da palavra de Deus, mas me faltava o nascimento, ter um novo nascimento, esse que me faltava. Então, quando eu aceitei Jesus, esse vazio, então, saiu do meu coração. Até hoje. E eu sei que na igreja eles começaram a orar por mim. Eu sei que eu ouvi a voz de Deus em cima da minha cabeça. Falou aqui dentro uma voz, a voz de Jesus Cristo. Falou para mim assim, isso era numa quarta-feira. Eu estava numa rua, chama-se River Street. No meio da rua ali, dentro de uma compra, né? Um carro que se chama Compra, acho que Compra que fala, né? Alguns lá no Brasil falam assim, que é uma besta, não sei também, mas eu já vi algumas pessoas lá no Brasil, em algumas áreas, dizer assim. E esta voz falou dentro da minha cabeça assim: no domingo eu te quero na igreja. E falou o nome da rua, da igreja e o número. E então, de quarta-feira para domingo, me demorou muito. E como eu tinha vergonha de ir, até isso o inimigo estava me bloqueando. Vergonha de ir sozinha para a igreja, então eu convidei algumas pessoas. E nesse dia, então, eu aceitei Jesus como meu Salvador. Eu só sei que o culto foi... Eles cantaram, o pastor pregou. Quer dizer, eu não estava entendendo nada. Se me perguntar hoje qual foi o hino que cantou naquele dia, ou qual foi a mensagem, eu não sei, porque eu não entendi nada. No final, o pastor fez o apelo para quem quisesse aceitar Jesus. E eu estava lá sentada lá no banco, duro como uma pedra. Ele fez esse apelo 3 vezes. Quando foi na terceira vez, ele falou assim: você não quer aceitar Jesus hoje, mas amanhã pode ser tarde. Aí eu pulei do banco, eu dei um pulo e eu comecei a gritar dentro da igreja, dizendo assim: pastor, se amanhã é tarde, então eu quero esse Jesus hoje, porque eu não vou esperar. Aí ele falou assim: então vem aqui na frente, nós vamos orar por ti. Quando foi lá na frente, eu confessei que eu queria aceitar Jesus como meu Salvador. Ele me transformou de dentro para fora. Eu vim para casa uma pessoa toda mudada. Uma pessoa que queria só orar e ler a Bíblia. Orar e ler a Bíblia. E isso foi uma mudança da minha cabeça até os pés. O Senhor Jesus fez na minha vida uma mudança tão grande.
E isso, glória a Deus, foi tanta emoção por dentro, gozo, alegria. Então, quando eu cheguei em casa, eu queria só ler a Bíblia. E as pessoas que viviam aqui comigo, na minha casa, começaram a me estranhar. De tão mudada que eu fiquei. Eu só sei que eu mudei de tal maneira, de fato eu morri. Eu morri. E logo eu queria o batismo nas águas. Eu não queria esperar mais nenhum minuto. Então, o pastor providenciou logo o batismo nas águas. E as pessoas que foram comigo, todos eles aceitaram Jesus naquele dia. E eu estou contando isso porque pode ser que interessa alguém, né? Eu não sei, mas para mim é uma história linda. Ficou gravada na minha vida, né? Então eu não posso te deixar de testemunhar. Aí eu sempre ouvia o pastor falando em línguas na igreja. Mas passando uns dias, então eu comecei para os cultos de oração, para culto, tudo que tinha na igreja eu participava. E eu estava sentada perto de uma irmã, e ela começou a explodir em línguas. E isso, eu fui para casa, naquela semana, eu dizia assim, Senhor Jesus, eu não sabia ainda assim orar, mas eu falava assim, o Senhor Jesus, agora eu sou um crente, e eu quero falar esta língua. E não adianta me negar, eu quero falar esta língua, porque a pessoa que senta no banco pode falar esta língua, então eu também posso falar. E nisso eu fiquei semana toda falando assim, repetindo essas mesmas coisas. Quando foi no domingo de manhã, a gente tinha oração das 6 às 7 horas. E nesse domingo de manhã eu fui batizada no Espírito Santo. Ninguém conseguiu orar nesse dia. Eu fui batizada com o Espírito Santo, com fogo. E Deus me deu logo também o dom da profecia. O dom da profecia. E saía palavras da minha boca que eu não sabia. Eu não sabia segurar. Depois eu ficava assim, será que eu fiz alguma coisa errada na igreja? E por isso, quando a gente não entende as coisas do Espírito, né? Então o Espírito Santo toma conta. Então eu quero deixar aqui um versículo com esse testemunho que Jesus deixou em Mateus capítulo 11, e o versículo 28, né? E esse versículo 28 que quando eu comecei a ler esse versículo, aliás, encontrar na Bíblia, depois que eu comecei a ler a Bíblia, então esse versículo foi um dos versículos, né, que ficou gravada na minha vida, dizendo assim, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos ou sobrecarregados, né? Algumas Bíblias falam assim, oprimidas, outras Bíblias falam assim, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quer dizer, esse alívio, aleluia, só se encontra na pessoa de Jesus Cristo. Você que não aceitou Jesus ainda, esse convite existe entre o céu e a terra. O Senhor Jesus deixou esse convite. Acontece, se você é uma pessoa de coração duro, como eu também fui, meu coração duro, e custei, as palavras não resolvia na minha vida, uma pessoa me convidando, falando de Jesus. Eu também falava muito pouco português naquela época, né? Então, pessoas às vezes falavam assim, eu não podia ter um ídolo na minha casa.
Eu dizia assim, mas eu não uso isso na minha vida. E eu tinha lá um ídolo pequenininho dentro da minha casa. Eu não sabia nem sequer o que era um ídolo. Eu não sabia. Eu conhecia aquele por um santo. Hoje, então, eu já aprendi na Bíblia que um ídolo, né, ou uma imagem, né, quer dizer, ele tem vários nomes, esse diabinho tem vários nomes. Eu tinha lá uma, eu pensava que aquele guardava a minha casa, mas, no entanto, não guarda nada, é um diabinho que estava lá dentro da minha casa, sabe? Então, você que tem santos, ou alguma imagem, ou ídolo, dentro da sua casa, jogue-os fora, porque dentro daquele tem um demônio, está lá bloqueando as bênçãos de Deus na tua vida, amém? E eu estava sendo bloqueada por aquele diabinho dentro da minha casa, e então aquele foi jogado fora. Então esse versículo aqui, colocar a fé em Cristo, no que Ele fez na cruz, foi que eu fiz a partir daquele dia que eu aceitei Jesus como meu Salvador. Esse meu testemunho, eu não me canso de falar. Eu não me canso de falar, porque esse testemunho me acompanha. É tão bom ser liberto do mundo, das coisas mundanas. E só quem pode fazer isso, o homem que morreu na cruz do Calvário, que se chama Jesus Cristo. Amém? Então, o outro versículo que diz aqui assim, tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou mansa e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas. Não é almas, alma. Eu li errado aqui já. Para vossa alma. Não é vossa também, não. Eu vou repetir esse versículo porque eu li algumas coisas em plural e nem sequer está em plural. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis, única palavra que está em plural, encontrareis tudo na pessoa de Jesus Cristo. Você vai encontrar tudo que você precisa. Amém? Encontrareis, está no plural. Descansa para vossa alma. Alma cansada, alma oprimida, alma desgostoso, alma que fica maquinando maus pensamentos. É falta de Jesus na tua alma, como estava tendo falta na minha vida, na minha mente. Tinha esse falto. E Jesus queria preencher isso com o nome dele, aleluia. Então, Jesus, naquele dia, desceu, aleluia, entrou na minha vida, aleluia, e foram expulsos aqueles demônios que estavam me prendendo, endurecendo o meu coração, foram expulsos e eu fiquei liberta para a glória em nome de Jesus Cristo, aleluia, amém? Então, esse que é o meu testemunho quando eu me converti. Então, eu já dizia que eu ia morrer com 30 anos, mas antes de 30 anos eu aceitei Jesus 1 ano e meio, mais ou menos. Então, de fato, eu morri para o mundo e estou vivo hoje para Deus. Amém? E o último versículo aqui diz assim agora, porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, o que ele requer da gente é a nossa adoração agora, a nossa sinceridade.
E o jugo dele é leve. Não é como faz o inimigo, põe um jugo em cima da pessoa e leva para tudo quanto é lugar, para droga, para o mundo. E vai para lá vazia e volta com o coração vazio. Com Cristo é diferente. Você vai lá, triste, vai participar do culto, você volta alegre para casa. Amém? Então, eu te ofereço esse Jesus que eu encontrei. Aliás, eu não encontrei, ele me encontrou. Ele me encontrou e fez uma eleição. Então, escreveu o meu nome no livro da vida. Então, eu hoje pertenço à família de Jesus. Amém? E ele quer fazer a mesma coisa contigo. Glória a Deus. Então, não te esqueça dessas palavras aqui. Mateus, aleluia, um grande convite que está sobre a tua cabeça, que ele também quer te salvar. Amém? Fica na paz, fica com esta palavra em nome de Jesus Cristo. Você que não aceitou Jesus ainda, aceite Jesus como teu Salvador. Amém? E ele quer te salvar e quer escrever o teu nome no livro da vida. Neste momento eu vou orar por ti. Senhor Jesus, eu te apresento, Senhor, as vidas que vão ouvir este vídeo, Senhor Jesus. Eu te peço, Senhor, a libertação. Senhor Jesus, tu me libertaste, Senhor. E, Senhor, esse convite está, Senhor, estendido sobre a cabeça de todo mundo para te aceitar como teu Salvador. Eu te peço agora, Jesus, em teu nome, Senhor Jesus, salva, cura e liberta, Jesus. Em teu nome, Jesus, eu te agradeço por todas as bênçãos, agora e sempre. Amém. Fica na paz e tenha o restante de um final de semana abençoado. Amém? Em nome de Jesus Cristo. Amém?